Fala pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Superação desta quinta-feira, dia 11 de abril de 2024, para você acompanhando aí pelo nosso canal no YouTube, pode já ir se inscrevendo e compartilhando para geral. O programa de hoje da Elisângela Santa Rita, nossa psicóloga, traz aí o seguinte tema: como lidar com o estresse. E o nosso convidado especial é o Diogo Araújo, ele que é psicólogo, especialista em terapia cognitiva comportamental. Diogo, muito boa tarde, Elisângela Santa Rita, está no ar o nosso programa Superação desta quinta-feira. Boa tarde, seja bem-vindo, Diogo. Obrigado, Elisângela, obrigado, Evander. Falar um pouquinho aí sobre esse tema que faz parte, de uma forma ou de outra, da vida de todos nós aí, o tal do estresse, falar um pouquinho dele. É verdade. E o tema, como diz, o estresse. O que é o estresse? O estresse é uma reação natural do organismo e ocorre em situações de perigo ou de ameaça. O mecanismo pode ser causado por diversas razões, provocando sensações de irritação, medo, desconforto, preocupação, frustração e indignação. Quando o estresse interfere na vida, tornando difícil passar dias tranquilos por um longo período, ele pode ser perigoso tanto para a mente quanto para o corpo. Isso acontece porque o estresse também leva a sintomas físicos, como dor de cabeça, dor nas costas, sudorese, diarreia, dor de estômago, entre outros. Que palavra pequena, mas com tantos significados, hein, Diogo? E também, Elisângela. Verdade. Muita coisa vem pelo estresse, Então, acho que esse tema é muito pertinente. A gente até conversou num dos programas que falta de qualidade de vida e muito estresse ocasiona muitas doenças, Então, o Diogo vai aprofundar sobre isso hoje. Pois Diogo, sobre o estresse. É isso, Eu acho que eu entendo o estresse, uma imagem que me veio na minha cabeça, assim, por exemplo, a gente fala muito sobre poluição nas cidades, qualidade do ar, que gera uma série de repercussões, problemas respiratórios, tudo mais, problemas de saneamento básico que causam problemas relacionados a infecções e tudo mais, esse tipo de coisa aí. O estresse eu vejo como uma verdadeira poluição que afeta a nossa saúde mental, nossa saúde emocional, Uma coisa que tem essa propriedade que a gente tem que cuidar para que esses efeitos sejam minimizados, Porque, como o Evander bem falou aí, até nesse esforço, de que a gente está aqui nessa proposta de como aprender a lidar, então a gente só pode aprender a lidar com o que a gente conhece, Então a gente tem que conhecer o que é isso, o que é o tal do estresse, O que é isso? E como o Evander falou, o estresse, ele é uma reação natural da nossa fisiologia, do nosso organismo, Esse termo, do estresse, ele vem da engenharia, ele vem da física, Por exemplo, você imagina uma suspensão de um carro, tem a mola, Aí, quando passa no ambiente esburacado, na via esburacada, tem aquele trabalho, de contração e expansão da mola, e aí ela está sendo ali estressada, E aí, a depender dos materiais, tem a ver com essa coisa de engenharia dos materiais, Foi um fisiologista húngaro, lá do início do século passado, que transportou esse termo para a medicina, para o estudo da saúde, desse efeito de quando o nosso organismo ele é tensionado, E aí, o que é que acontece, Tanto que ele cunhou um termo lá, a tal da síndrome de adaptação geral, O tal do Hansili, ele estudou isso, esse fenômeno do organismo de adaptação a essas demandas do ambiente, que a gente vive, Ainda nessa comparação aí automobilística, imagine, por exemplo, você está com o seu carro, tem que subir uma ladeira íngreme, O que você faz? Reduz a marcha, acelera, o motor gira, faz aquele barulho e sobe, Então, para dar conta dessa demanda que é subir a ladeira,
o mecanismo do automóvel teve que se adaptar. Ele teve que mudar a sua rotação, teve que aumentar o consumo de combustível, teve que, sabe, fazer todos aqueles processos mecânicos para poder dar conta do serviço que é subir a ladeira. Mesma coisa é o organismo, os organismos de modo geral, não só o humano, mas os diversos animais. Quando a gente tem que dar conta de uma demanda do ambiente, né? A gente tem que, sabe, sei lá, você vê um cachorro bravo, né? Você já entra no ataque cardíaco ali, uma taquicardia, né? Que é o organismo ele aumentando o fluxo sanguíneo para você poder ter mais energia nos seus músculos, para você ou sair correndo ou você se engalfiar lá com o bicho e ter alguma chance de sobrevivência, né? Então, essa reação de adaptar-se às demandas do ambiente é natural. Todo mundo, assim, todo organismo tem essa função, tem que ter, senão a gente não sobrevive. Mas, vamos lá, né? E se esse motor ficar pisado lá no talo, né? Lá no pé no fundo, por um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês, um ano, não tem, sabe? Não tem motor que aguente, não tem organismo que aguente. Por mais que seja uma reação natural, tudo que é demais sobra, e aí os desgastes começam a acontecer, né? E aparentemente, né, o que a gente vem notando é que cada vez mais parece que tem mais gente vivendo, achando até normal viver com esse acelerador pisado, sempre se expondo, né, a essas demandas que nos excedem. Então, eu acho que se eu fosse eleger uma palavra-chave para a gente começar a pensar no que fazer com o estresse que a gente sofre, e suas diversas consequências, né, para a nossa vida, é uma noção de limite, né? É uma noção de que nós somos seres que temos nossos limites e que é um importante autoconhecimento, né? É um elemento importante do nosso autoconhecimento, a gente saber conhecer nossos limites e saber respeitá-los. Porque assim, sabe? Não tem que aguente, né? O Sigmund Freud, o famoso pai da psicanálise, ele tem uma frase que fala justamente sobre isso, né? De que nós somos feitos de carne, mas ficamos tendo que viver como se fôssemos de ferro, né? Como se ficamos tendo um estilo de vida que excede a nossa capacidade natural de suportar esse, né? Então, falar é fácil, né? Falar é fácil, mas nós sabemos que por diversas razões, por diversas circunstâncias, por diversos fatores, a gente acaba se submetendo, né, a viver no nosso limite, coisas que a gente nem impede, né? Por exemplo, a cidade aí estamos entrando, né, no nosso famoso período de chuvas na cidade, né? Essa semana eu já estava com o meu motor rodando, né? Porque no caminho para o consultório, eu moro aqui em Brotas, né? Meu consultório ali é na Paralela, né? Aí no caminho você vai, né? Aqueles pontos de alagamento, e você vai, e eu fico ali, eu estou aqui no conforto do meu carro, com o ar-condicionado ligado. Imagine quem ficou ali no ponto de ônibus, né? Debaixo da chuva, né? Sim. Pois é, enfim, então o estresse está aí. E é importante a gente ter essa noção de que nosso corpo tem limites, né? E aí a gente tem que, até para a gente poder implementar técnicas, né, dicas, macetes para lidar com isso tudo, a gente primeiro tem que reconhecer que a gente precisa disso porque a gente tem limite. Okay? Infelizmente, existem pessoas que às vezes ficam realmente muito fechadas nisso. Não, eu sou onipotente, eu sou invencível, né? Eu já atendi uma pessoa que desmaiou no trabalho, assim, caiu, assim, pá, de maduro. Nossa. E quando eu conversando com essa pessoa, e ela me falando, eu tinha na minha cabeça que eu era um ser invencível. E descobri da pior maneira que eu tenho limites, né? Então é melhor evitar, né? Melhor
a gente se cuidar a partir desse reconhecimento de que nós temos nossos limites. E aquela história, né? Desculpa, Elisângela, é aquela história, né? Que o prevenir é melhor do que o remediar, né? E o corpo, ele dá sinais, né? De que realmente está chegando a um certo limite que a gente tem que saber entender esses sinais, né, Diogo? E também, Elisângela. E uma coisa interessante é que hoje a gente ouve... Essa frase é muito comum, né? Estou estressado. Mas, assim, a gente precisa olhar para novas formas de viver, porque nem sempre foi assim, né, Diogo? Historicamente, nós tivemos sociedades lá atrás que não viviam assim, como existem no mundo também sociedades que não vivem nesse nível de estresse, né? Ainda que poucas. Então... Aí, isso aí você me deu uma deixa, que aí eu vou lá para o meu brinco, né? Eu vou lá para o livro de Gênesis, vou lá para o Adão e Eva. O ser humano, nós, assim, como espécie, mais uma espécie animal nessa natureza, sabe? Só mais um. A gente às vezes se acha que é algo muito diferentão, mas não, a gente é só mais um aqui nessa natureza, aqui na criação divina. Nós somos só mais um. E desde que começou a surgir os primeiros Homo sapiens até hoje, 95% desse tempo, né, o tempo total em torno, aí dizem que em torno de uns 300 mil anos, 95% desse tempo, qual era a vida do ser humano? E, é claro, como esse organismo foi se moldando a essa vida. Era comunidades, no máximo, estourando, assim, 120 pessoas, sabe? Os seres humanos do passado, ao longo de toda a vida, só viam, no máximo, 120 pessoas. Isso a gente vê, eu caminhando na rua daqui para a padaria, eu vejo umas 300, né? Enquanto uma pessoa antiga, lá no tempo das cavernas, a vida inteira, ela só conhecia, no máximo, 120 pessoas. Naquela vida que era super simples, tinha os seus perigos, mas era tudo muito simples. Era o caçar, o coletar, fugir do perigo, do animal, se proteger das intempéries, se proteger da tribo lá rival, sabe? Enfim, era uma vida com menos estímulos, com menos, sabe? Com menos coisas acontecendo para o nosso corpo ter que dar conta. Não, era poucas coisas, né? Enfim, e aí a gente ia levando. E assim nosso organismo, nosso cérebro evoluiu para ser um mecanismo, né, para dar conta disso. Aí, só que é aquela coisa, né? A gente evoluiu de uma forma que foi criando capacidades de criar um ambiente, né, ao nosso redor. Né? Talvez isso seja uma grande diferença do ser humano, é a sua capacidade de criação. Ele cria coisas, tanto no externo como no interno, no mental, né? Na nossa imaginação, na nossa vida simbólica. E aí a gente cria cidade, a gente cria agricultura, a gente cria iluminação elétrica. E aí, por exemplo, o nosso organismo, que foi 95% acostumado do tempo, na existência na Terra, acostumado a, quando chegava de noite, escurecia, quando amanhecia, iluminava, agora não, agora é dia o dia inteiro, é dia 24 horas, é luz da sua cara 24 horas. Então é você estimulado ali, um organismo que não foi, digamos, fabricado para isso, sendo estimulado. Eu estou falando do básico. Aí quer ver dar um salto? A gente vem agora para o mundo das redes sociais. Talvez muita gente agora esteja aí vendo a gente. Estimulação, coisa para você ter que lidar, ter que dar conta, sabe? Enfim, realmente, como a Elisângela estava falando, no último século, o estilo de vida do ser humano, de modo geral, favoreceu completamente para nós vivermos sobrecarregados, né? Então, mas é uma coisa assim, é fato consumado, né? O estilo de vida que a gente vive, de modo geral, né? Dificilmente vai mudar essa realidade que a gente vive. Eu acho que o grande saque é ter esse conhecimento, é você ter essa noção. Olha, eu já vivo num mundo que me sobrecarrega. Então, o que é que eu vou fazer? Me sobrecarregar mais? Né? Eu vou... por exemplo, a gente daqui a pouco aprofunda mais sobre isso. Eu já vivo num mundo sobrecarregado e eu vou ser uma pessoa que cultiva
uma autoexigência muito draconiana, né? Muito rigorosa, para ainda, né? Para você pegar, né? Você já tem aquele bolo de estresse, aí você, com essa autoexigência, vai lá e bota um chantilly por cima para ficar a coisa ainda mais pesada, né? Então, a partir desse reconhecimento de que nós já vivemos num ambiente muito estressante, muito exigente, né? Que faz com que nossos sistemas de alerta fiquem aí disparados o tempo todo, que nossa glândula suprarrenal fique produzindo cortisol, né, que é o hormônio do estresse, né, o hormônio que serve como ativação do organismo, em grandes quantidades, né? E aí o cortisol, ele tem como função criar uma constrição dos nossos vasos sanguíneos para que o sangue seja bombeado com mais força. Só que com o tempo isso vira hipertensão, que ele tem como função fazer que o nosso fígado libere as reservas de glicose no sangue para a gente ter mais energia, mas que com o tempo isso vira diabetes, sabe? Que o cortisol, que ele serve como, em certas áreas do cérebro relacionadas à fixação da memória, e ele serve como um sinalizador de tipo, quando acontece algo estressante, o cortisol vai, digamos, ele dá um recado para o cérebro assim, ó, se lembre disso, que isso é importante, né? Só que ele também é neurotóxico. Ele mata as células. Então, com o tempo, quem é muito estressado começa a ter problema de memória, né? Por excesso dessa coisa que é natural, que tem função, mas que, por demais, acaba realmente criando um efeito. E aí a pessoa tem dificuldade de lembrar das coisas, tem dificuldade de aprendizado, sabe? Aí, às vezes, aí vai bater, eu tenho TDAH. Não, meu filho, você está estressado. Você está sobrecarregado, o seu cérebro está numa bacia de cortisol, sabe? E aí, então, diante disso tudo, é importante a gente perceber, sabe? Beleza, fala de estilo de vida, né? Desse autocuidado, né? E eu sou muito cuidadoso com esse tópico, porque eu sei, sabe? A gente sabe, todo mundo sabe, quem vive uma vida de verdade sabe, que nem sempre a gente consegue ter a melhor vida que a gente quer, sabe? Com mais facilidades, com mais tranquilidade, sabe? Então, para também não ficar criando uma outra cobrança, sabe? Viva melhor, vá para a academia, seja mais calmo, sabe? Isso acaba, em excesso, né? Acaba, tem um sociólogo, um filósofo coreano, eu esqueci o nome dele agora, eu tenho dificuldade de pronunciar coreano, me desculpe, né, não tenho fluência, mas ele está muito em voga, vocês podem pesquisar, né, quem estiver assistindo, quem já não ouviu falar, com certeza, que é chamada Sociedade do Cansaço, né? E essa Sociedade do Cansaço, essa teoria, né, sociológica, ela vem substituir a chamada Sociedade do Controle, em que, para a gente poder ser produtivo, fica uma câmera aqui em cima de você te vigiando. Hoje, a câmera está dentro de nós, através desses discursos. Se cuide, seja produtivo, vá meditar, vá fazer academia, sabe? Isso é colocado de uma forma que, se é muito descolado da realidade que a gente vive, acaba virando uma outra cobrança, né? Acaba virando uma outra maneira de a gente se oprimir. Então, também eu sou muito cuidadoso com esse tipo de coisa, mas também não quer dizer que a gente não possa realmente se cuidar. Então, reconhecendo a nossa realidade, reconhecendo as nossas limitações, reconhecendo o que realmente está para além do nosso controle, a gente pode sim fazer algumas coisas, né? Então, poxa, cuidar do meu sono, a hora que eu durmo, se possível, né? Cuidar da minha alimentação, cuidar das minhas relações, né? Enfim, sabe? Cuidar da forma como me relaciono com minhas preocupações, por exemplo, né? Se eu estou vendo que eu sou uma pessoa que tem uma tendência muito a ficar pensando no futuro, no que vai ser, sabe? E tentar educar a nossa mente para, calma, vamos trabalhar com o que está aqui diante de nós, o que está aqui para hoje, o que eu posso fazer, e assim vai seguindo, né? Em vez de ficar quase que viciado em ficar pensando no que vai ser, porque aí
um sofrimento que poderia ser mais limpo, né? Eu digo, olha, eu tenho que sofrer isso aqui porque não tem jeito, mas eu não vou sujar isso, né? Eu não vou criar mais coisa para a gente sofrer ainda mais, sabe? Então, essa qualidade de vida que a Elisângela citou realmente é fundamental, a gente se implicar nisso, né? A gente realmente se preocupar com isso, né? Com a forma como a gente está vivendo, além, é claro, das outras preocupações que a gente tem de ganhar dinheiro, de, sabe, de fazer isso ou aquilo outro. Tudo isso é muito importante, todo mundo quer, mas a gente também tem que cuidar da manutenção do que é essencial, que é a nossa saúde. E isso tem que virar, assim, um ponto, né, na nossa agendinha lá tão cheia, né? De como é que a gente está se cuidando. A gente tem Verdade. falado ultimamente de inteligência emocional, né? E eu acho que não é nada inteligente emocionalmente se entupir de coisas para fazer, né? Ter uma vida o tempo inteiro de tarefas, né? A vida é um prato onde você tem que colocar várias coisas ali, viver várias coisas. Então, se eu vivo para trabalhar ou para cuidar só da minha família ou só para fazer uma coisa só na vida, eu vou ficar com algumas lacunas, né? Uhum. Sim, E sim. isso vai ter uma repercussão importante na vida do ser humano. Então, eu acho que uma coisa assim que eu quero muito que quem está ouvindo pense sobre isso é flexibilizar a forma que a gente vive, é pensar em novas formas de viver, né? Porque Sim. quando a gente está inserido numa cultura, numa sociedade, a gente tem a sensação de que só existe aquela forma de viver. Né? Não, Sim. todo mundo vive assim, isso que é o normal, né? As pessoas falam assim, isso que é o normal. Mas, assim, o normal nem sempre é o saudável. O normal é o que a maioria faz, mas nem sempre ali é o saudável, nesse sentido que eu estou trazendo, socialmente falando. Então, repensar essas formas de viver, né? Até o Manuel Bonfim falou sobre isso, não sei se o Gerson lembra, que ele se mudou para Chapada e que ele vivia, né, com muito mais qualidade, e que isso Sim, era uma... sim. Então, quando ele manda encaminhar algum paciente para mim, eu vejo que ele já trabalhou isso, a questão, né, da qualidade de vida, e ele faz tudo assim, bem metodicamente, que eu acho ótimo. Então, essa construção da qualidade de vida que tem que estar no centro da nossa vida, né? Mas não com aquela cobrança que você trouxe, que eu achei uma situação importantíssima, porque a gente cai nessa questão, não, mas tem que, eu tenho que, e aí fica naquela obrigação, né, de fazer daquele jeito. E tem ainda a questão de que quem vive mais leve, muitas vezes é olhado como preguiçoso, né, porque não está nessa correria que as pessoas estão. Então, assim, tem que ser uma escolha a forma que a gente vive, e não eu vivo porque é no efeito manada, né? Porque todo mundo vive assim, aí eu vivo também. Pois é. Porque veja. Vai falar alguma coisa, Anderson? Não, é só para mandar um abraço para todos que estão acompanhando aqui a nossa live, o nosso bate-papo, programa Superação desta quinta-feira com o tema Como lidar com o estresse. É uma palavra tão pequenininha que a gente pensa que qualquer coisinha a gente resolve, mas não, de forma alguma. Tem que buscar especialistas, tem que estar sempre se cuidando. E nesse bate-papo com a psicóloga Elisângela Santa Rita, estamos recebendo o Diogo Araújo, ele que é psicólogo, especialista em terapia cognitiva comportamental. E você que está aí do outro lado nos acompanhando, vai compartilhando, vai mandando a sua mensagem, vê o que é que você está achando. Aí do lado onde você coloca aí as suas mensagens, o chat tem uma mãozinha assim, ó, vai dando aí um legal, vai clicando, que aí o YouTube vai entregando para muito mais pessoas. Então, o Diogo, pois não, Diogo? É instrutor de Mindfulness. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Diogo. E tem muito a ver com estresse, né? Com redução de estresse. Pois é, né? Que assim, como eu falei, a mente humana, para o bem e para o mal, ela tem essa capacidade de criar cenários, criar quase um mundo virtual dentro da nossa mente, né, de imaginação, e que, né, os nossos sonhos, nossas ideias, mas também nossas preocupações, nossos temores, né, criam, né, essa imagem. Nós tratamos isso muito como
é algo muito real, quase, né? Enfim, um apego muito grande a essas percepções. E, às vezes, isso, uma consequência disso é que, muitas vezes, nós temos uma relação muito rígida, né, com essa visão que a gente cria na nossa cabeça das coisas. Né? Eu tenho que, sei lá, eu tenho que ser bem-sucedido. Eu tenho que ser saudável, por exemplo. Eu tenho que dar conta de tudo. Às vezes cria uma relação muito rígida com as ideias que nós temos na nossa cabeça. Só que, né, por exemplo, na terapia cognitivo-comportamental, né, que eu trabalho, um dos focos do tratamento se baseia muito nisso, né, de que nesse tipo de terapia a gente entende que o ser humano ele não se relaciona com as coisas em si, né, ele não se relaciona com a realidade em si, a gente se relaciona com a interpretação que nós fazemos dessa realidade. Então, se eu interpreto essa realidade de uma forma, vou me relacionar com ela de um jeito. Se eu me interpreto essa realidade de outro jeito, se eu acho que o mundo é um lugar seguro, eu vou lidar com esse mundo de um jeito. Se eu acho que esse mundo é um lugar perigoso, eu vou lidar de outro jeito. Enfim, então essa maneira como a gente interpreta a nossa realidade é o que nos afeta muito mais. Então, muitas vezes nós somos muito apegados às nossas formas de interpretar as coisas, nossas formas de pensar, como a gente crê que as coisas são, né? Só que a realidade, ela é diferente. A nossa realidade é como um rio, é fluida, é um mar que corre. Né? Ele corre, é uma correnteza. E se a gente se relaciona com isso que é fluido de uma maneira rígida, a gente sempre vai estar descompasso. A gente sempre vai estar atrás. A gente vai estar perdendo alguma coisa. Então, e inclusive, às vezes a gente acaba fixando-se num lugar muito ruim que não precisava ser assim porque aquilo já passou. Então, desde sabedorias milenares, né, como também na psicologia mais moderna, foi se entendendo assim de que, olha, se a pessoa consegue ao invés de ficar capturado por essa rede dos pensamentos e se conectar com o presente momento, o aqui e agora, que é sempre mutável, né? Ele vai se tranquilizar. Ele vai viver menos estressado. Por quê? Porque se a gente for parar para pensar, a grande parte do tempo não está acontecendo, digamos assim, nada demais. Né? Eu estou aqui conversando com vocês, estou aqui falando para a audiência de vocês, e é isso que está acontecendo. Se eu ficar aqui nervoso ou ansioso, não vai ser por conta de nada que está aqui acontecendo, vai ser por coisa da minha cabeça. Né? Vai ser por algum pensamento, alguma preocupação. Ah, meu Deus, será que estão olhando, será que meu cabelo está desarrumado? Sabe? As pessoas estão... Vai ser alguma coisa aqui dentro, não vai ser nada fora. Então, se eu consigo me conectar com esse presente momento quase sempre vai ser um lugar tranquilo. Né? E isso vai me afetar e isso vai me deixar menos estressado e vai disparar menos aqueles mecanismos todos, né? E eu vou ter um prognóstico de saúde melhor. Esse efeito psicológico, né, de estar no presente momento tem um nome em inglês. O nome em inglês é mindfulness. Mindfulness é o nome em inglês que significa como mente plena, sabe? Como se eu estivesse aqui uma atenção plena para o meu momento. E digo mais, e cultivar uma capacidade de estar no presente momento com uma abertura. Olha, deixa eu viver isso agora. Né? Por exemplo, uma mãe amamentando. Ao invés da mãe estar conectada com o fluxo de pensamentos, de conta para pagar, sabe? Que é aquela coisa, não adianta. Se você ficar pensando na conta para pagar, ela não vai se pagar. Você vai pagar sua conta na hora que for para pagar. Não vai ser naquela hora que você está ali com seu filho amamentando.
Se você se conecta com isso, olha, qual é o meu momento agora? Onde é que eu devo estar, né? Aqui, e curtir esse momento, e criar lembranças que vão, sabe, ser significativas para mim, pro resto da vida. Estar aqui porque isso vai passar, essa criança vai crescer, isso não vai mais existir. Então, vamos ficar aqui e viver esse momento, ao invés de estar em outro lugar, né? Então, eu vou estar aqui em mindfulness com o meu momento presente, né? E vivendo, exercitando essa capacidade. Então, por isso que exercitar isso ajuda, né? Por isso que isso desestressa, né? Porque você se abre para o aqui e agora, e não para isso que está aqui nos atormentando na nossa mente. Falar é super fácil, praticar é difícil, porque que fica aqui rodando na nossa cabeça. Tem um grande teórico das terapias, da terapia cognitivo-comportamental, né, da psicoterapia de modo geral, que é o americano Steve Hayes. Ele publicou um livro que fala também de mindfulness, e o título do livro é Saia de sua mente e entre na sua vida, né? Viva a sua vida com mais intensidade, viva a sua vida com mais presença, né? E isso vai fazer bem, né? E aí alguém me perguntou, mas como é que eu consigo isso, né? Aí eu comparo, por exemplo, com a atividade física. Como é que você fica no shape? Não é treinando? Não é indo lá, malhando? Então, existe uma série de exercícios e uma série de posturas para você cultivar no seu dia a dia essa capacidade de estar conectado com o seu momento presente, com abertura, sabe, com aceitação, e você praticando isso. Então, você pode fazer programas de treinamento de mindfulness para você poder cultivar isso, né? Tem aquele estilão mais clássico, né, de você sentar com a perninha dobrada e fica lá meditando, que eu estou aqui, tem aquele jeitinho, mas tem uma série de outras formas, porque as pessoas vão exercitar essa capacidade a depender das suas características pessoais, né? Então, e no nosso dia a dia a gente também pode praticar coisas muito banais, né? Quando a gente vai comer, por exemplo, tem o tal do mindful eating, né? Que é o mindfulness ao comer, que é o quê? Você transformar o seu momento de alimentação em um ritual de, olha, vou desligar o celular, vou desligar a televisão, vou botar meu prato aqui, vou comer, botar um garfo, mastigar, botar o garfo no prato, saborear a comida, né? Sentir a textura, sentir o sabor, sentir a sensação que eu tenho, sentir as lembranças que elas me trazem. Poxa, isso lembra aqui o feijãozinho que minha avó fazia quando eu era criança, e se conectar com isso, uma coisa simples. Mas se a gente cultiva esses rituais diários, poxa, traz muitos benefícios, até emagrece, porque aí você... Essa alimentação ansiosa, né, de que é só encher o bucho. Não, quando você come dessa forma, você come até menos, porque você se sente saciado, sei lá, na alma, sabe? E você está ali apreciando a experiência do comer. Então, é um exercício muito tranquilo, muito assim, acessível, e que é muito salutar, né? De a gente estar inteiro no nosso momento de alimentação, né? Mas isso também pode servir para qualquer outra coisa, né? Algo que a gente vai praticando e que cada vez mais se descobre que é um elemento importante do autocuidado para a saúde mental, desenvolver a capacidade de estar mais conectado com o momento presente, cada vez mais, né? Então, eu sou instrutor disso daí, tenho um curso, estou até oferecendo, que depois, quando vocês entrarem lá no meu Instagram, fizer um momento merchan, né? Tem lá no meu Instagram, estou oferecendo um curso aí, um encontro de prática de mindfulness para autocuidado. E aí, depois, se quiser conferir, pode ir lá que a gente conversa. Fala seu Instagram. As pessoas poderem ir lá e, né, terem acesso. @psi, né? PSI, @psi, Diogo, JGA. J, né? Jarro, G de gato, A de árvore. Psi, Diogo, JGA. É o meu Instagram. E lá eu falo muito de mindfulness, que é um assunto que, para mim, tem um apreço pessoal muito grande, né? Procuro praticar sempre, né? Para me cuidar também, e gosto também de compartilhar com as pessoas esse conhecimento que eu acho muito importante. Principalmente que maravilha. Coisa boa. E o estresse, Diogo, e também a Elisângela, a gente praticamente já
Já quase que acorda, já estressado. Nossa, mas eu estou em cima do horário, eu tenho que me arrumar, tenho que tomar banho ligeiro, tomar café, porque senão não vai dar tempo de eu chegar nos meus compromissos. Sabe? Poderia pensar nisso à noite, antes de dormir. Se for o caso, até dormir um pouquinho mais cedo, já prevendo isso aí, para que pudesse sair no horário. Eu tenho que estar em tal lugar às 10 horas da manhã, então eu saindo de casa às 9 horas, eu vou ter tempo de sobra para chegar. E aí a maioria das vezes a gente, mas 10 horas é ali pertinho, eu saindo 9h30, eu vou ter condições de chegar. Aí de repente pega um imprevisto, é um trânsito, é um alagamento, é um engarrafamento, enfim, são coisas que a gente mesmo poderia evitar, mas às vezes a gente protela, a gente acha que vai ser um super-homem, uma super-girl e que vai conseguir fazer as coisas no tempo certo. É incrível, né? Com certeza. Quer falar, Elisângela? Pode falar, Júlio. Não, é isso. Você citou num ponto importante, né? Ser organizado, ter uma rotina, é um ponto muito importante, né, para prevenção de estresse, justamente por esse cenário que você falou aí, né? Muitas vezes uma vida desorganizada, sem rotina, leva a essas situações toda hora, né? Você tem ali que ficar lidando com imprevistos o tempo todo, quando são tudo muito desnecessário, e poder realmente fazer as coisas com mais calma, com mais tranquilidade, né? Sem desafogo, quando a gente se organiza, né? É um tema muito recorrente no consultório, nas consultas, né? De que muitas vezes né, quando a gente vai fazer essa auditoria, né, da rotina, da vida, né, de que a gente vai descobrir, né, quais são os pontos aqui que a gente pode estar vendo que é um ponto que está gerando um estresse desnecessário, né? Tem daqueles outros que, assim, olha, para ir é paciência, aí tem que ter paciência, vai levando, é mais de longo prazo. Mas tem outras coisas, quando a gente faz esse pente fino, a gente olha, não, isso aqui, eu posso ter uma transformação imediata se eu presto atenção, né? Então, assim, a psicoterapia, né, eu acho que tem muito essa importância, tanto para a gente descobrir quais são os mecanismos psicológicos que estão gerando, né, uma tensão desnecessária, uma tensão que não é tão assim, que é possível ser manejada, sei lá, a pessoa, suas autocobranças, seus temores, seus medos, suas frustrações, enfim, todos esses elementos que são mais da nossa história, tudo isso pode levar a gente a ficar realmente a se estressando para além da conta. Então, a psicoterapia é um espaço importante para você, sabe, reservar um tempinho da sua rotina para ir lá e depois, junto com um profissional, descobrir esses pontos e ver formas de solucioná-lo, que sozinho, né, a gente às vezes tem uma dificuldade, né, então realmente a ajuda profissional às vezes entra muito nesse sentido, né, de alguém que conhece de maneira geral como esses fenômenos se dão, e aí a pessoa vai trazer a sua vida para, nesse trabalho conjunto, em equipe, descobrir, né, quais são os pontos que estão ali causando, sejam eles internos, né, sejam eles disposicionais, né, da pessoa, da disposição da pessoa, ou situacionais, né, coisas mais relacionadas às coisas do ambiente, né. Então tem coisas que são muito da nossa história, mas também tem coisas que é muito dessa natureza, sabe? Porque, olha, é uma organização aqui, é uma coisa aqui que você pode rearranjar, né, um horário de trabalho, você consegue sair mais cedo para não pegar tanto trânsito, se é possível, né, ou então vamos aqui conversar com os filhos, né, para ajudar nas tarefas de casa, né, para não ficar tão sobrecarregado, né, normalmente, historicamente, isso sempre cai nas costas das mulheres, né, então, todos esses arranjos que, no trabalho de psicoterapia, a gente pode ajudar, né, a dar um encaminhamento, porque muitas vezes, mergulhados nos hábitos, mergulhados na nossa rotina, a gente vai meio que empurrando para a barriga e deixando para lá, né? E, enfim, e aí estabelecendo uma relação crônica com o estresse, né? Porque o estresse, ele também tem essa condição, a gente se acostuma, a gente fica longos períodos, anos e anos e anos, vivendo de um jeito,
E, assim, não se incomodando com isso, mas não quer dizer que os efeitos, tanto na nossa mente como no nosso corpo, não estejam acontecendo. E que vão cobrar seu preço em algum momento. Né? Uma hora, realmente, essas fissuras racham e aí a estrutura desaba. Né? Então, é importante. E na maioria das vezes esse preço não é barato não, né, Diogo? Olha, eu sou quando vem, né, do estresse pode fazer. Há 7 anos atrás eu tive um AVC e um aneurisma. Na minha família tem histórico, não com pessoas jovens, mas eu fui a pessoa jovem da família que teve. Eu tinha uns 36 anos na época. Então, eu tive muitas crises de estresse na minha vida. Uma coisa que eu percebo é que, assim, quando a gente é jovem, existe muito essa questão de que você tem que passar no vestibular na primeira vez que você faz, que você tem que dar conta de várias coisas. E uma coisa que o Diogo citou, principalmente sendo mulher, a mulher ela é sempre mais sobrecarregada, né? Então, eu tive muitas crises de estresse. E aí, quando o meu organismo não aguentou mais, aconteceu isso. E depois disso, eu mudei meu estilo de vida. E aí, toda vez que eu começo de novo aquela rotina, que eu vou colocando muita coisa, aí eu me lembro disso, aí eu olho a volta, puxo o freio, né? Então, assim, para mim, graças a Deus, eu não tive grandes sequelas, eu só tive sequela de memória, né? Mas imagine se eu tivesse tido grandes sequelas, né? Tinha comprometido a minha vida inteira. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão do estresse, muito cuidado com essa questão dos jovens também, de estar cobrando, construindo essa autocobrança neles, né? De que tem que dar conta, de que tem que... Eu lembro de uma mãe de uma amiga minha que ela ainda falava assim, essa geração é muito mole. Na minha geração, a gente fazia isso, isso e isso, e eu olhava assim, eu falava, meu Deus, eu já não estou aguentando isso tudo. E ela ainda diz que a gente é uma geração mole, né? Então, assim, a gente precisa urgentemente trabalhar com os adolescentes, qualidade de vida, essa questão da autocobrança, né, Diogo? Porque isso vai ter repercussões, vai tendo repercussões sérias. Hoje a gente tem muitos adolescentes já com transtorno de ansiedade, porque a cobrança para eles ainda é maior, o nível de estimulação ainda é maior do que na minha época. Então, eles realmente estão adoecendo mais, né? Duas coisas. O estresse tem disso, né? Imagina uma tubulação em que você aumenta a pressão dessa tubulação. O lugar onde vai começar a vazar é o ponto da tubulação mais frágil. Cada indivíduo tem a sua fragilidade. Né? Se a gente parte de um princípio, de uma visão biopsicossocial, né, de que nós somos constituídos tanto de influências biológicas, tanto do nosso desenvolvimento psicológico individual, como também de elementos da nossa sociedade, da nossa cultura, tudo ali interagindo. Né? Então, essa pressão vai estourar em algum lugar, algum ponto desse. Pode ser, por exemplo, no seu caso, me parece, você está me falando, estourou numa artéria sua, né? Que aí pode já ter uma predisposição, alguma coisa do tipo, né? E aí essa pressão do estresse estourou nesse ponto. Pessoas que têm uma tendência mais à ansiedade, tendências mais a essa autocobrança, tendências a se sentir muito vulnerável, né? Essas tendências de personalidade, vai estourar nisso, né? Num transtorno ansioso. Né? Já pessoas outras que têm uma tendência mais melancólica, né? Vai se desenvolver uma depressão, né? A depressão mesmo é muito vinculada ao estresse, né? Tem experimentos, né, dos tempos lá que, né, quando a ética na ciência era meio questionável, né, por fazer um monte de coisa que hoje não se faz mais, somente com os animais, né? Tem um experimento que provou a existência do chamado desamparo aprendido. Sabe o que é isso? Eles pegavam um cachorro e deixavam numa gaiola com um piso de zinco. E aí tinha um interruptor dentro dessa gaiola. E aí eles ficavam dando choque.
no piso, aí o cachorro ficava ali correndo. Só que aí o cachorro aprendia que quando ele batia no interruptor, o choque parava. Enquanto estava assim, o cachorro continuava se comportando normal, se alimentando, brincando, dormindo, porque ele tinha o controle da situação. Aparecia um estresse, ele ia lá e lidava com a situação desligando. Aí, né, os cientistas sádicos, para descobrir o que é que acontecia quando você desligava o interruptor, começava a dar choque, o cachorro batia, nada mudava, ficava ali o choque. Num primeiro momento, o cachorro ficava correndo, desesperado, e para a surpresa dos pesquisadores, chega um momento que o cachorro simplesmente deitou no chão e ficou imóvel, tomando choque, né? Como se ele tivesse se entregado, né? Como se o organismo tivesse realmente se entregado à desesperança. Poxa, isso não tem mais jeito, então eu vou ficar aqui parado, né? Então, muitas vezes a depressão começa desse jeito. É tanta pressão, que o nosso próprio organismo desaba e a gente não quer nem mais fazer mais nada, né? Então, tem algumas pessoas que acabam seguindo esse caminho. E a juventude, né, até fazendo já aqui um link com a fala de Lana na semana passada, né, que ela teve aqui, os adolescentes, essa geração, cada vez mais se vê aí, se estuda como é uma geração cada vez mais com mais problemas de saúde mental, mais ansiosas, mais deprimidas. E muitos estudiosos estão apontando assim de que qual é a diferença dessa geração atual, dos jovens de hoje, para os jovens do passado, é que realmente é uma geração hiper, ultra, mega estimulada. Sabe? Rede social, por exemplo, é aquela vitrine de pessoas bem-sucedidas, está tudo bem, está tudo feliz, de que você tem que ser assim, você tem que ser assado. Então, cada vez mais o jovem preocupado com o futuro, cada vez mais o jovem descrente da sua capacidade de ter uma vida boa, porque parece tudo muito distante, as cobranças sempre são muito altas, porque, sabe, parece que a vida do outro é sempre melhor do que a minha, sabe? Eu me lembro da minha adolescência, né, as minhas interações sociais se davam aqui na minha rua, né? Eu moro no mesmo lugar ainda, sabe? Aqui na minha rua, com os meus colegas, com as pessoas que eu conhecia, com meus vizinhos que eu conhecia. Então, era uma vivência mais real, tanto por bem como por mal, sabe? Hoje, não. É essa vida muito virtual, onde tudo é muito idealizado e todo mundo se sente muito pequeno, todo mundo se sente muito incapaz, insuficiente. Então, esse medo da insuficiência, da fragilidade, essa visão de que o mundo é um lugar muito difícil, é muito estressante, né? Então, isso acaba, dentro dessa tubulação, aí desembocando em um monte de lugar, a depender da fragilidade de cada um. E que é algo muito preocupante, né? Realmente é algo que, da mesma maneira que você citou aí seu amigo, que foi morar na Chapada, às vezes a gente tem, assim, para a gente realmente ter uma mudança, a gente tem que fazer uma coisa muito significativa, né? Muito radical. Eu não sei, eu acho que é um desafio para as famílias agora aí desse século, desse início de século, das próximas décadas. Qual é a medida que nós temos que tomar com nossos jovens, sabe? Talvez, e cada vez me parece que vai ter que ser algo realmente muito firme, né? Sabe? O uso de telas, o abuso de uso de celular, de tablet, sabe? De ficar ali sempre muito nessa estimulação, fazendo, né, a pessoa viver sempre dentro desses parâmetros muito inalcançáveis. Eu acho que a família tem que começar a pensar poxa, como é que eu vou proteger o meu jovem que está em formação, né, disso tudo, né? Vou limitar, vou ter horário, vou participar. Eu acho que é muito isso. Vai exigir muito, cada vez mais, de se levar a sério todo esse tipo de pressão que a juventude hoje está recebendo e que, naturalmente, não tem ainda a bagagem, né? Não tem sua personalidade ainda firme, formada, para poder lidar. Quem já tem, sofre, imagine quem não tem, né? Então, é um desafio realmente muito grande para os próximos
nos próximos anos aí, né? Pois é, e haja desafio, né? Aí o pessoal diz que, como a Elisângela falou, que qual a diferença da geração passada para essa geração de agora? Eu tenho assim uma nítida impressão, viu, Diogo, e também a Elisângela, de que, na verdade, para quem, por exemplo, sempre morou na roça, nasceu, se criou na roça, você estava ali junto com seus pais e desde pequeno você estava ali ajudando a lidar com a lavoura, a lidar com o campo, com as plantações, com os animais e tal. Então, quando você chega a uma idade jovem, adulto, você já tem mais ou menos aquela experiência. E aí, de repente, você pega um jovem já com uma certa idade e você coloca esse mesmo jovem nessa mesma situação em que você passou quando mais jovem, quando criança. Não vai ter aquela mesma habilidade, não vai ter aquele preparo. Então, assim, essa questão de muitas telas, tem gente que a todo instante posta alguma coisa nas redes sociais e já fica preocupado com a quantidade de likes que vai receber, quantidade de visualizações que vai ter. Então, na maioria das vezes, não se preocupa nem tão com o conteúdo, mas sim com a quantidade de likes e visualizações que você vai ter. E a gente tem visto de uma forma, entre aspas, exageradas, de muita gente expondo o próprio corpo nas redes sociais para ver quem ganha mais curtidas. Então, eu acho que o negócio está se transformando assim, algo já quase que fora da normalidade, para não dizer que já está fora da realidade de um modo geral. Não sei se vocês concordam comigo. Realmente, sabe, é uma necessidade de não estar por fora, né? É um medo de ficar para trás. Então, se eu não for visto, se eu não for elogiado, se eu não for, né, reconhecido, eu sou um fracassado, fracassei, eu falhei, vou ser abandonado, vou ser esquecido. E isso é muito forte, porque é o mundo que essas gerações atuais estão conhecendo, é o único mundo que elas conhecem. É diferente de outras gerações que viveram outro tipo de realidade. As gerações atuais, as mais novas, elas conhecem principalmente essa forma de estar no mundo, de ser conhecido, de ser valorizado. É através disso, é do like, é da visualização, é dos comentários, é da palminha, é do coraçãozinho, sabe? Esses são os signos da valorização da pessoa como indivíduo, né? E todo mundo precisa disso, ser reconhecido, sabe? Como alguém de valor. Né? Isso é muito importante, né? Só que dentro desses mecanismos é tudo muito volátil, sabe? Hoje você está lá em cima, amanhã você está lá embaixo. E aí, quem esteve lá em cima, quando chega lá embaixo, realmente é uma tragédia, é deslacerante, é uma coisa muito difícil de lidar. Então, então leva as pessoas a terem cada vez mais essas atitudes mais desesperadas e fazendo coisas cada vez mais apelativas, porque, sabe, se eu preciso ser mais chamativo do que quem estava aqui ontem, sabe? Então eu tenho que fazer algo a mais, nesse algo a mais, algo a mais, algo a mais, algo a mais, algo a mais. Daqui a pouco as pessoas realmente estão fazendo coisas cada vez mais absurdas para poder chamar a atenção por medo de ficar por fora, né? De ser esquecido, de ser desprezado, né? Então, é todo um entendimento, a ressignificação, inclusive dos próprios afetos, né? Onde eu ancoro a minha autoestima. É em quem eu conheço, é em quem me ama aqui de verdade, é as pessoas que eu convivo, sabe? Eu tenho essas convivências, eu cultivo essas convivências, eu retiro, né, esse amor, essa fonte de afeto de onde? É das pessoas que vivem minha vida real ou desse mundo, né, que vive a partir desses valores aí de que quem vale mais é quem é mais visto e não a valorização que eu tenho por quem me conhece de verdade, pelo meu caráter, pela pessoa que eu sou, né? Então, é outra fonte de a gente poder se abastecer essa bateria, né, da nossa afetividade, que é muito mais saudável, tem muito mais
se refere a uma maior integralidade do meu ser, sabe? De quem eu sou por um todo, e não por uma coisa tão banal, né? Que é o quanto eu sou visto, o quanto as pessoas curtem, né? Dão like, né? Deixam o like, né? E que isso realmente é outro desafio, né? A gente, eu acho que ao longo dessa questão de saúde, né? Ao longo do desenvolvimento das diversas indústrias e tudo mais, sempre houve momentos como esse, né? De que algo que não era nada saudável era muito valorizado, para num outro momento se perceber que é algo que é prejudicial, por exemplo, né? Eu acho que na geração do meu pai, principalmente, né? Uns 40, 50 anos atrás, fumar era a coisa mais chique do mundo, né? Todo mundo fumava nas novelas e tudo mais. Hoje, né? O fumante, coitado, tá quase um páreo na sociedade, né? Mas houve um tempo que isso tudo era muito valorizado, as consequências começaram a ficar cada vez mais claras, e houve essa virada. Eu acredito que nós vamos viver isso em relação a essas telinhas aqui que nós todos usamos, né? E damos uma utilidade muito importante, é um veículo de comunicação, de passar conhecimento, mas também é uma ponte para uma realidade que tem realmente causado muito estresse, principalmente para quem chegou no mundo já nesse esquema, né? Só conhece isso. Então, eu acho que daqui a um tempo vai ter essa virada também, sabe? Eu acredito. E quero acreditar que as pessoas vão ter uma relação mais parcimoniosa com essas exposições e com esse tipo de interação virtual aí, porque eu acho que está causando realmente muitos problemas para os mais jovens, né? Principalmente. Mas é isso. Desculpa. A gente precisa construir uma análise crítica do que a gente vive, né? Porque senão a gente está sempre indo junto com todo mundo sem analisar se está bom de verdade, se não está bom, né? E acho que tudo isso para o cérebro de um adolescente que não está nem formado ainda tem uma amplitude, né? Uma intensidade imensa. Então, realmente, a gente tem que cuidar dos adolescentes, mães, pais. Se o adolescente deseja, coloquem, né, em acompanhamento psicológico para essa pessoa poder ir se organizando de alguma forma no meio disso tudo, né, Júlio? Com certeza. E a intervenção de profissionais, né, em vários quadros é importante. E eu complementaria também que eu acho que é importante cada vez a gente ter uma educação, sabe? Eu acho que o que às vezes falta muito é uma educação para uma vida, uma saúde mental melhor, né? Uma educação de prevenção para problemas de saúde mental. Eu acho que, infelizmente, nós temos pouco isso, mas que isso seria o fundamental, né? A gente aprender a ter momentos, por exemplo, ter momentos de relaxamento, valorizar isso, sabe? Momentos de que a gente desacelere, que a gente fique realmente, estimule o mecanismo oposto, que é o mecanismo do estresse, né? Que é o mecanismo de relaxamento, né? Que é uma outra via hormonal, que é um outro disparo de glândulas que vão gerar esse estado de relaxamento, de calma, né? Fazer os batimentos cardíacos diminuírem, fazer nosso intestino funcionar direitinho, sabe? Enfim, então, a gente ter realmente essa educação, seja em casa, seja na escola, seja no ambiente de trabalho, né? Hoje em dia, o estresse no trabalho, né? Hoje é um problema de saúde terrível, né? Tem uma trinca, né? Tem uma trinca de atividades profissionais que são assim, sabe? O pódio do estresse ocupacional é o pessoal de saúde, trabalha em hospital, trabalha em enfermeiro, médico, tá todo mundo esgotado aí, né? Técnicos. O pessoal de educação, professores, né? Porque é uma jornada enorme de trabalho, normalmente. E o pessoal de segurança, né? Por motivos, creio que muito óbvios também na nossa realidade, né? Em que
as pessoas são expostas ao perigo iminente o tempo inteiro. Então, mais que hoje em dia a realidade do estresse no trabalho é grande, e eu acho que é importante que a sociedade se mobilize a isso, sabe? Como foi falado bem no início, né? É melhor prevenir do que remediar, né? Quando você estiver realmente adoecido, procure um profissional, porque aí o profissional que realmente vai entender o seu caso específico para poder promover as soluções específicas. Mas o ideal mesmo é prevenir, né? Então, as pessoas terem seu momento de relaxamento, aprender a relaxar, né? No YouTube aí tem um monte de exercício de relaxamento, né? A gente aprender a respirar bem, né? A respiração que a gente usa, o abdômen, por exemplo, ela induz o relaxamento, é diferente dessa respiração mais torácica, né? Que é uma respiração, quando a gente fica ofegante, né? A gente aprender a respirar com o diafragma, né? Aqui é o músculo diafragma, que induz um estado mais relaxado. Você praticar isso no seu dia a dia, né? Muitos estudos apontam que, quer ver uma coisa que é muito eficiente nesse exercício de conter o estresse, é música, sabe? Você ouvir música, né? Trabalhos manuais, né? Trabalhos artísticos, né? Você clássico, né? Sabedoria popular, quase, né? Você cuidar de uma planta, colocar a mão na terra, sabe? Sentir, ajuda muito nesse exercício de manter-se a mente no presente, no momento presente, né? Você está ali com a cabeça pensando um monte de coisa, sei lá, deixa aqui, cuidar das minhas plantas, né? Pega na terra, sente a terra, sua atenção vai para aquelas sensações que estão ali na sua mão, e você sai daquele fluxo mental. Ou então você gosta de costurar, você vai costurar, você gosta de uma marcenaria, vai fazer uma marcenaria, você gosta de pintar, você pinta, sabe? Além de você expressar suas emoções, botar para fora aquilo que você está querendo, você também está a sua atenção focada na tarefa ali, aquela tarefa minuciosa, desacelerando e esvaziando sua mente, tirando você daquele fluxo mental que realmente causa um estresse. Então, são algumas práticas mesmo de dia a dia, né? De que tradicionalmente sempre existiram, não estou aqui inventando a roda, sabe? São coisas que sempre existiram na vida das pessoas, as pessoas terem esses momentos, e que estão tudo se perdendo, e a gente só, cada vez mais, tem um estilo de vida de que parece que a gente está sempre ali correndo atrás, por exemplo, aqueles desenhos animados, né, que fica a cenoura na frente do burro, né? Ele sai correndo atrás, né, e nunca chega. Né? Parece que a gente está vivendo assim, sabe? Sempre correndo atrás dessa cenoura e nunca chega, e sempre muito tenso, muito preocupado, quando reconhecer que precisa dar uma paradinha também é importante. Né? Volto a dizer, sei que a vida da maioria das pessoas realmente é muito exigente, mas eu acho que vale a pena a gente tirar um momento para fazer esse pente fino. Peraí, tem coisas que realmente não tem jeito, por enquanto, eu não posso ainda largar tudo e ir para Chapada, bem que eu quero, vou trabalhar para um dia conseguir fazer isso, mas por enquanto ainda não dá. Mas, sei lá, todo dia fazer uma caminhada, tomar um sol, respirar, né, ter o meu hobby, eu consigo sim, só que às vezes eu não me permito, eu não deixo acontecer, né? Por uma série de fatores, tem gente que fica nessa, como é? Aquela frase que, né, como é? Trabalha enquanto eles estão dormindo, sabe? Aquela coisa meio assim, né? Se você ficar trabalhando enquanto você está dormindo, daqui a um tempo, o pessoal vai estar dormindo e você vai estar num leito de hospital, sabe? É isso que vai acontecer. Então, na hora de dormir, durma. Na hora de trabalhar, trabalhe. E ter um pouquinho mais de sabedoria em perceber, como eu falei no início, que nosso corpo tem limites e que nós precisamos fazer a manutenção de nossa mente para que esse mecanismo, esse motor não estoure no patapino, né, no cabeçote, e aí tem que ir para a retífica.
Aí o trabalho vai ser pior, o tempo Não vai é? ser mais demorado, o gasto vai ser dobrado. Então é melhor que faça essa revisão antes, né, Diogo e Elisângela? Com certeza, né? Eu sempre falo que a gente devia trabalhar um turno e fazer viver no outro turno, né? Seria bom, né? Então, assim, Eu essa acho postura que de sociedade está bem adoecedora. é como eu falei, é biopsicossocial. Tratar disso tem a ver com cuidado com o nosso corpo, como a gente se alimenta, como a gente dorme, tem a ver com a forma como a gente foi criado, as coisas que a gente aprendeu a pensar, né? E, por exemplo, quando a gente fala dessa questão da autocobrança exagerada, essa falta de autocompaixão, sabe? Essa falta de um amor. É um amor próprio, não no sentido de eu me enaltecer, um amor próprio, assim, de uma gentileza para consigo mesmo. Eu nunca esqueço de uma jovem que eu atendia e que ela falou: Poxa, Diogo, assim, o que eu estou aprendendo aqui com você é parar de ser tão cruel comigo mesmo, porque fica parecendo que às vezes eu exerço uma crueldade para comigo mesmo e não precisa, né? E eu posso ser gentil comigo também, eu posso ser, sabe, compreensível. Isso não quer dizer que eu estou sendo condescendente, não. Eu só estou sendo justa, ser justo e ter consciência de, olha, eu tenho limite. Então, isso tudo a gente aprende, isso tudo faz parte do nosso desenvolvimento como pessoa. Mas também tem o social, né? O biopsicossocial. Então, não tem jeito. Se a pessoa tem um regime de trabalho exagerado, se a pessoa vive em condições, sabe, se onde ele mora tem uma série de precariedades, isso vai afetar a pessoa, né? Então, entra esses cuidados do corpo, da mente e da sociedade. Nós somos pessoas preocupadas com a nossa vivência social, não sermos pessoas que se acham autossuficientes. Eu vou cuidar de mim e o resto que se vire. Não é bem assim que a banda toca, porque esse resto aí vai vir para você uma hora, porque ninguém é isolado, nós vivemos em comunidade, então nós temos que cuidar da nossa comunidade, nós temos que cuidar do nosso entorno, para que todos nós possamos ter um ambiente de vida que não seja tão pesado assim, seja tão exigente assim, né? E que permita, como você falou, poxa, eu trabalhar num tempo decente, em vez de uma coisa que me arrase, né? Enfim, então é esse tripé que tem que vir todos juntos ao mesmo tempo. Não pode ser só um ou só outro, tem que ser todos os três, né? Para que a gente possa criar uma condição de que a gente realmente não vive tão pressionado, tão estressado, tão para além desse limite que o nosso corpo tem, né? Nós não somos de ferro, nós somos de carne, nós somos, né? Nós não podemos também viver nessa ilusão de uma onipotência, né? Eu acho que isso daí é incrível, né? Tem a síndrome do burnout, né? Que você já deve ter ouvido falar, né? A síndrome do burnout, né? Que é a síndrome de esgotamento laboral, né? As pessoas, quando elas se esgotam por trabalhar demais, se tratar demais no trabalho. Todas as pessoas que eu atendi com síndrome de burnout, invariavelmente, quando investiga a história da pessoa, tem esse relato. Eu me achava invencível, eu me achava inesgotável, eu achava de que descansar é coisa de gente fraca, de coisa de gente preguiçosa, de coisa indolente, de que eu sou mais, eu posso, enfim. Invariavelmente essas pessoas flertam, claro, algumas pessoas podem dar sorte e não acabar numa condição dessa, mas todas que se encontram dessa maneira, nunca vi ninguém que não tenha aprendido da pior maneira, que aí depois diz, realmente, né? Olha como eu estava errado, olha como eu tenho meus limites e não respeitei, né? Então, eu acho que a primeira coisa é isso, né? A gente reconhecer. Quando a gente reconhece, aí a gente consegue, por mais estressante que o mundo seja, a gente se vira, sabe? Pelo menos quando a gente admite, olha, não, eu tenho meu limite. Então, aqui eu vou tirar o pé, aqui eu vou, sabe? Vou usar meu jogo de cintura para poder ir me adequando e não cair em esparro, né? Mas quando você está cego e achando que você é, né, o herói da Marvel, né? É o Homem de Ferro,
é o Capitão América, você vai nessa. Realmente, o risco de esgotar-se é muito grande. É uma coisa que é interessante, é que, assim, uma parte do estresse é do contexto, né? E a outra parte são dos hábitos que a gente foi condicionado ao longo da nossa vida e que a gente não percebe muitas vezes que o estresse também está vindo daquele hábito, daquela forma de viver, né? Então, assim, a parte do contexto, a gente não vai conseguir mudar tudo, às vezes só dá para mudar algumas coisas. Mas a nossa parte, o que eu estou fazendo, que eu não estou percebendo e que está me estressando mais ainda do que o contexto, né? Então, acho que poder cada pessoa se perguntar isso e refletir sobre essa questão que a gente falou no início, que eu trouxe de existem novas formas de viver, existem outras formas de viver. A gente não precisa continuar vivendo com tanta falta de qualidade de vida e com tanta correria. A Gerson falou uma coisa que me chamou a atenção, que é a pessoa, peraí que eu vou fazer uma coisa e acabo me atrasando. E isso me chama a atenção, porque hoje as pessoas procrastinam mais porque falta prazer na vida delas. Então, é como se fosse um mecanismo, né, Diogo, de saída, né, do organismo, como se fosse assim, deixa eu sair aqui da minha rotina um pouco, porque o nosso cérebro, o nosso organismo, ele precisa de prazer, ele precisa de coisas leves, né, para a gente viver bem. Então, a gente acaba procrastinando mais as coisas para ter essa via de saída para o prazer. E essa via tem que ser consciente, assim, fazer coisas que a gente gosta, né, todo dia, mesmo que seja um pouco tempo, e não ficar deixando, não, no final de semana eu faço, às vezes só tenho sábado e domingo, às vezes só tenho domingo, e nesse dia vou ainda organizar as coisas da casa, organizar as outras coisas, e aí vira uma bola de neve, né? Então, a gente precisa realmente pensar essa forma de viver e acessar esses recursos todos aí que você trouxe, né? Porque a gente precisa parar de adoecer por estresse, né? Eu acredito assim, sabe, que o que não faz mal vem sem a gente pedir, sabe? O estresse, as demandas, os pesos, caem na gente como se fosse quase o efeito da gravidade. As coisas boas, as coisas que faz bem, a gente tem que ir atrás. A gente tem que fazer acontecer, sabe? E é como você estava falando. Tem um estudo, não vou lembrar agora dos autores, mas eu sei que é lá da Universidade de Oxford, né, na Inglaterra, que eles estipularam assim de que para uma manutenção de uma vida mental, de uma saúde mental boa, teríamos que dedicar pelo menos 20% do nosso dia a atividades prazerosas, a coisas que nos tragam bem-estar. 20% do dia. Aí eu sou de humanas, calcula aí quantas horas dá isso, né? Então, é um desafio, né? Hoje em dia está sendo mais um luxo, né? Você ter 20% do dia dedicado só a coisas de bem-estar. Mas, já que não der 20% do dia, é como a Elisângela estava falando. Se preocupe com isso e faça acontecer da melhor forma que você puder. Mas se preocupe com isso. Vá atrás do seu bem-estar. Porque se você não for, é muito difícil de aliviar, né? Por si só. A gente que tem que ter essa consciência, né? E que isso implica em escolhas, muitas vezes, de estilo de vida, né? Do que é que eu tenho que priorizar, do que é que eu tenho que colocar como realmente algo importante. Né? Poxa, eu vou... como eu estou aproveitando o meu tempo livre, estou fazendo realmente coisas que estão me relaxando, me trazendo bem-estar, sabe? Eu estou, às vezes, me envolvendo com questões, assim, por exemplo, a forma como eu interajo com as pessoas, por exemplo, como eu interajo com as pessoas da minha família. Será que é uma interação que leva a uma tensão, ao estresse, ou eu estou promovendo uma interação que seja mais harmoniosa, que seja mais tranquila, sabe? Eu estou resolvendo os problemas, eu estou tendo um engajamento de resolver os meus problemas
já antecipando o resultado, vai dar errado, não vai prestar, ou eu simplesmente paro, deixa eu pelo menos tentar, deixa eu pelo menos ver aqui se eu consigo fazer algo. O que vai ser, não sei. Eu só sei que se eu não fizer nada, tudo continuará como está. Então, deixa eu tentar aqui pensar em como resolver, ao invés de ficar aqui já, como diz o popular, botando gosto ruim, sabe? Não. Vai com um certo esperança, um otimismo. São coisas que a gente pode ir cultivando para, pelo menos, fazendo a nossa parte, né? De nos protegermos e não mantermos um estilo de vida que realmente faça acumular cada vez mais essas tensões e, como eu falei antes, esse tipo de coisa que vai propiciando o surgimento de vários outros problemas, sabe? Abuso de substâncias, né? Transtornos de humor, transtornos de ansiedade, transtornos do impulso, né? Enfim, uma série de distúrbios do sono, enfim, uma série de repercussões se dão por conta de, às vezes, a gente pelo menos não reconhecer de que é importante ter essa postura de não ser cruel consigo mesmo, ser bondoso consigo mesmo, ter uma autocompaixão, sabe? Um sentimento benevolente e gentil para consigo mesmo, né? Aí eu estou falando uma coisa quase aqui do coração mesmo, não é mais mente, é coração, sabe? Um coração bondoso para consigo mesmo, para que minha mente não seja cruel comigo mesmo, sabe? Então, cultivar esse tipo de coisa ajuda, e muito, né? Às vezes é o decisivo entre você cair para um lado ou cair para o outro. Maravilha, papo bom. E quando o papo é bom, o relógio tende a andar mais rápido, viu, Diogo? Viu, Elisângela? O relógio parece que dá aquela acelerada quando o papo é bom, quando o negócio está ficando bom. Aí o relógio dá aquela acelerada que incrível, como o tempo passa rápido. Mas, enfim, essa questão aí do estresse é realmente muito complicado. São pequenas coisas que se tornam grandes coisas se não forem cuidadas a tempo, né? É aquela erva daninha, tá ali pequenininha e você olha e diz assim, mas aquilo ali é insignificante em relação à plantação que eu tenho. E aí ela vai tomando corpo. Quando você acorda, ela já está quase que tomando toda a sua plantação. E aí, se duvidar, ela estraga tudo. É mais ou menos por aí, a gente tem que ficar atento em relação a isso, né? Concordo plenamente. E é isso, mas também é isso, é possível, sabe? É possível. Como eu falei, por exemplo, a Elisângela estava falando, quando a gente toma essa consciência de que a gente tem que se cuidar, a gente vai descobrindo, olha, isso aqui está me gerando uma tensão, isso aqui está me gerando um estresse, e que isso aqui talvez seja possível, né? Um exercício que eu deixo aí para a audiência, sabe? Faz uma lista em casa agora, gente, todo mundo. Chega, pega um papel, pega no celular não, eu gosto da moda antiga. Pega num papel e anota tudo que eu acho que está me estressando, que me gerando estresse, me gerando tensão, me gerando preocupação, e faz uma classificação, sabe? Como se tivesse uma sinaleira, né? O verde, o amarelo e o vermelho, né? O vermelho, essas coisas são coisas que eu não tenho controle. Realmente isso aqui eu não tenho controle e eu tenho que momentaneamente aceitar. O amarelo, eu digo, olha, isso aqui eu tenho controle, mas é uma coisa mais de longo prazo. Eu tenho que trabalhar para ir resolvendo e vou me engajar e vou me planejar para poder resolver isso em longo prazo. E o verde são as coisas, se eu tomar atitude agora, já tem um resultado. Né? E a gente se surpreende, porque muita coisa, tem muito elemento de procrastinação, a gente deixando para depois, deixando para lá, e deixa acumulando, e quando vai ver, já está causando uma repercussão grande. Então, faz essa listinha, passa, reflita, converse, o que você acha, debata com quem você convive, e tomando essa consciência do que está me estressando, é um colega de trabalho, é um chefe chato, já está difícil de trabalhar ali naquele setor, então, assim, então eu posso ir galgando aqui para mudar de setor, isso aqui eu posso botar no meu amarelinho aqui, ó, com o tempo eu consigo.
Ou então, poxa, eu tô, sei lá, discutindo muito com meu marido, com minha esposa. Eu digo, poxa, mas eu posso mudar isso agora. Né? Eu posso mudar o meu forma de interagir, de resolver os problemas agora. Enfim, então, tomar essa consciência, né, do quais são os seus pontos de tensão e ver, né, o que é que você tem que... Realmente, olha, isso aqui é longo prazo, é uma coisa que eu tenho que aceitar, coisas que eu posso me engajar e com o tempo melhorar, ou coisas que realmente eu posso fazer agora. Eu estava aqui empurrando com a barriga e estou aqui sofrendo com isso. E, claro, se sentir que está demais, que essas repercussões já estão grandes, já estão gerando efeitos que estão gerando um sofrimento, o recomendado é procurar um profissional de saúde mental, procurar uma ajuda médica, uma ajuda de um psicólogo, para que, com essa ajuda profissional, esse trabalho possa ser feito com essa assistência especializada. Né? Maravilha, é isso aí. Elisângela! Olha, são profissionais incríveis, né, Gerson? Maravilhosos. Em cada programa. O Diogo é professor de graduação, de pós-graduação, né? Tem 15 anos de formação. Ele é palestrante também, queria que você falasse rapidamente sobre isso, Diogo. E ele faz treinamento de práticas de autocuidado. Então, para o Diogo deixar o telefone dele, né, Gerson? Contato. Isso. E aí, essa questão dos treinamentos. Beleza, né? Hora da publi, né? Pois faz parte. Quem quiser entrar em contato, sou psicoterapeuta cognitivo-comportamental. Pode entrar em contato no telefone WhatsApp, o 719-9222-2235, né? Telefone WhatsApp, mandar mensagem, quiser entrar em contato. E eu tenho uma formação de instrutor de mindfulness, né? Que aí a gente trabalha, né? As diversas formas de promover o estado de mindfulness para diversas repercussões, inclusive no manejo do estresse. No dia 4 de maio, né? O próximo dia 4 de maio, eu vou estar fazendo um encontro lá no meu consultório, que ele fica ali no Wall Street Empresarial, sala 604, bloco A, né, ali na paralela, perto da Ferreira Costa, né, no dia 4, é um sábado de manhã, vou estar oferecendo um encontro, promovendo um encontro de práticas de autocuidado baseado em mindfulness. Né? A gente vai trabalhar diversas estratégias, vai conversar e vai praticar principalmente, porque mindfulness tem uma coisa muito prática, né? A gente tem que fazer para poder conhecer, né, o que é isso no nosso corpo, na nossa vivência. E as inscrições, né, quem quiser maiores informações e inscrições, também fazer, tá lá no link da bio, né, ali tem um linkzinho ali no perfil do Instagram, né? Então você clica lá e você tem acesso ao formulário de inscrição e com maiores informações sobre o trabalho. E, né, relembrando o Instagram, né, o @psidiogo.jga, né? Tá lá no Instagram, e aí pode mandar mensagem, querer um debate. E isso, né? E eu estiver interessado em alguma fala, alguma palestra, né? Alguma comunicação a respeito de saúde mental, né? Eu gosto muito de falar, é um tema que eu tenho maior afinidade, esses temas relacionados a lidar com estresses, estresse ocupacional, estresse no trabalho, né? Então, se estiver interessado em trocar uma ideia sobre esses assuntos, estou aqui à disposição. Maravilha, coisa boa, parabéns, viu, Diogo? Realmente um papo sensacional. Tiramos aí muitas dúvidas, muitas dicas aí dadas para os nossos ouvintes e telespectadores. Parabéns pelo seu trabalho mais uma vez e sigamos em frente. Elisângela! Ô, Elisângela! É aquele desenho, né? Já está na hora de dar tchau. Logo agora que estava ficando bom. Então, eu quero agradecer a todos os ouvintes, né? Mandar um abraço para cada um deles.
para você, Gessan, para você, Diogo. Muito obrigada por você ter vindo, aceitado o nosso convite, né? E a porta do programa está aberta para quando você quiser voltar. Só dizer, olha, Elisângela, eu quero falar sobre esse tema, e a gente vai estar aqui de novo, né, conversando com todas essas pessoas. Obrigada, Gessan. Você é um locutor maravilhoso, é muito bom fazer esse programa com você. Maravilha, eu que agradeço, os nossos ouvintes e telespectadores também. Até o próximo programa, se Deus quiser. E firmes e fortes, e vamos que vamos. Só lembrando a todos que o programa fica gravado, né, no nosso canal no YouTube. Se você não teve tempo de assistir ele por completo, você pode assistir depois com sua família, seus amigos, pode compartilhar também para geral. Tá bom? E só lembrando também para quem gosta de esporte, está começando em breve o Campeonato Brasileiro e a Rádio Criativa 10, como o ano passado, vai estar transmitindo os jogos, tanto de Bahia quanto de Vitória, então a gente convida a todos também para nos acompanhar nas jornadas esportivas, que vai ser um grande prazer tê-los conosco. Para finalizar, pega Leão. Campeão, parabéns, campeão. É isso aí, Diogo. E o presidente agora, Fábio Mota, fazendo a parceria com Itabuna, vai ter um núcleo do Vitória agora lá em Itabuna, no interior do estado, hein? Que maravilha. Com certeza. Valeu, Diogo, um abraço para você, que Deus continue abençoando. Elisângela, forte abraço, é sempre um prazer, uma honra estar aqui com vocês no programa Superação. Um abraço. Um abraço a todos. Até a próxima. Tchau. Valeu! Gente, finalizando aqui o nosso programa Superação desta quinta-feira com a Elisângela Santa Rita, tivemos a honra de um bate-papo espetacular com o Diogo Araújo, ele que é psicólogo, especialista em terapia cognitiva comportamental. Grande beijo a todos, que Deus continue abençoando e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau!